Então, não há nada de errado com a lei. Mas com a lei, se você disser bem, Pastor Prince, eu ainda acredito em manter a lei, deixe-me falar uma coisa, você deve manter tudo, porque a Bíblia diz que em Tiago, se você falhar em um, só em um, você é culpado de todos. Você está me ouvindo? Então, mesmo que você não seja um idólatra, mas você mente, Deus vê você como um idólatra e um adúltero e mentiroso. Amém? Se você quebrar um, você será culpado de todos. Da mesma forma, Ele organizou tudo de tal maneira que você faça alguma coisa certa. Acredite em Jesus Cristo e você será justificado em tudo. Aleluia! Eu estou feliz por estarmos sob a nova aliança. E se você está preocupado com esse tipo de pregação, que de fato é o Evangelho, na realidade, faz com que as pessoas sejam desobedientes, a Bíblia diz em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre você. Já vai aparecer. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não terá domínio sobre você. Porque você não está sob a lei, mas sob a graça. Agora, podemos dizer assim, sob a lei, a essência, a principal característica da lei é demanda. Demanda. Graça, suprimento. A lei demanda justiça. A graça supre a justiça. Agora, quando você vive sob essa mentalidade, bem, você sabe que eu tenho tantas coisas para fazer esta semana, eu estou sob demanda, ok? Minha esposa exige isso de mim, certo? Meus filhos exigem isso de mim, meu chefe exige isso de mim, e eu exijo isso de mim mesmo. Implícito é um tipo de espírito em que você vive. Se você vive pensando em demanda, efetivamente você está realmente funcionando sob a lei. Não se admire que você esteja se sentindo com os sintomas da maldição. Não se admire que você esteja, sabe, se sentindo tenso e estressado, e você está cheio de ansiedade, porque você só pensa em demanda. Suponha que você acorda todas as manhãs e entende que Jesus morreu na cruz, Ele liberou todos os suprimentos que você precisa. Amém? É como se Ele desse a Deus uma fonte justa para abençoar os homens pecadores. E foi isso que Ele fez. Amém? Então hoje, sob a graça, você acorda de manhã e diz: o suprimento está vindo em minha direção. Está tudo fornecido. Eu estou sob a graça. Então, se eu precisar de algo, sim. A data está à frente, mas quando chegar a hora, o suprimento estará lá. Mesmo agora, o suprimento está chegando até mim de sabedoria para lidar com aquilo. Sim, eu sei que minha filha adolescente está ficando um pouco rebelde, mas meu suprimento de sabedoria para lidar com ela está chegando. Amém? Amém? E não se preocupe com amanhã, porque quando amanhã chegar, o suprimento estará lá. Então, viva a sua vida pensando no suprimento e não orientado à demanda. Dessa forma tão eficaz, é assim que você vive sob a graça. Agora, de volta a Jesus no jardim. Quando isso aconteceu, Ele suou sangue. Há uma qualidade redentora no sangue de Jesus. E lembre-se do que Deus disse a Adão. O primeiro Adão, Jesus é o último homem, o segundo Adão. E ele é o... Veja, Adão é como o chefe federal da raça humana. Tudo o que ele fez afetou todos nós. Deus enviou Jesus para ser o chefe federal da nova raça humana. Amém? Então, no jardim, quando Adão pecou, Deus disse a Adão isso, no jardim. Com o suor do seu rosto, você comerá pão. E para a mulher, você dará à luz filhos com dor. Certo? Agora, a maldição não é dar à luz. A maldição não está no trabalho. Deus deu trabalho aos homens antes que a maldição viesse. Deus disse aos homens para cuidarem do jardim, certo? Mas o estresse no trabalho é a maldição. Pelo suor do seu rosto, você comerá pão. De agora em diante, você suará para comer pão. Você vai suar para conseguir as coisas boas da vida. Então, o que aconteceu no jardim foi finalizado em outro jardim. Jesus suou sangue. E quando Ele suou sangue, por causa da qualidade redentora do seu sangue, Ele redimiu todos nós da maldição do suor. Aleluia! Esse foi o início de sua paixão. Amém? Então, volte-se para seu vizinho agora mesmo, sorria e diga: não deve suar. Pastores e líderes, me ouçam. Fala-se que mais de 50% dos pastores estão deixando o ministério hoje é por causa do estresse, esgotamento. Sabe, permita-me falar uma coisa. Deus quer que nós pastores, não é sobre nós.
a igreja ainda continuará sem nós. Isto é uma dádiva. Amém? Aprendemos a participar do que Deus está fazendo. Não é como se tudo dependesse de mim. Eu sei que é muito fácil para mim dizer isso, mas entenda que eu tenho uma congregação bastante grande e acabamos de pagar um prédio de 400 milhões de dólares. Então você pensa nisso. O estresse que eu poderia estar sofrendo, mas aprendi com o Senhor há muito tempo quando lhe pedi uma palavra que estávamos construindo o prédio. Ninguém pensou que poderíamos fazer isso. Na verdade, meus líderes, eles disseram muito bem, pastor. Se Deus lhe disser que para construir esse prédio estamos contigo. Veja, em Singapura falta terra, ok? É uma propriedade cara. Então, quando fomos por algumas propriedades e tudo mais, finalmente conseguimos esse lugar. Eles são muito encorajadores. Pastor, se Deus estiver com você, estamos juntos nessa. Então, tudo volta para mim. Sabe o que eu estou dizendo? É melhor eu ouvir Deus. Mas eu pedi uma palavra para o Senhor e o Senhor me deu uma palavra de Ruth. Disse, fiquem quietos, minha filha, até você saber como foi o resultado do assunto. Pois os homens não descansarão até ele pôr um fim a esse assunto hoje. E agora, sei que quem o homem glorificado à direita do Pai é. Deus está me dizendo, se eu trabalhar, ele descansa. Mas se eu descansar, ele irá trabalhar. Ele irá trabalhar. E eu tenho o prazer de lhe contar, ok? Em 5 anos, construindo aquele prédio, em 5 anos, nós não só conseguimos, sabe, chamamos isso de assento milagroso no domingo para o prédio, apenas 4 vezes em 5 anos. Uma vez que Deus me disse, não faça nada. Meus líderes, estavam morrendo de medo. Pastor, deveria acontecer o 5º assentos milagrosos. Eu disse, não se preocupe, Deus disse para não fazer. E sabe o que? O suprimento veio. Eu simplesmente dou graças a Deus. Eu lembro que se eu descansar, Ele vai trabalhar. Amém? Então você está redimido da maldição do suor. E enquanto ele orava, a Bíblia diz que seu sangue caiu no chão. O chão foi amaldiçoado. Deus diz que a partir de agora a terra produzirá espinhos. Mas por causa da qualidade redentora do seu sangue, quando tocou o chão em que você anda hoje é uma terra abençoada. Uma terra agraciada, favorecida, resgatada. Onde quer que você vá, você é uma bênção. Amém? Você é uma bênção para seus amigos, seus parentes. Falando sobre parentes, teve um homem que falou assim para sua esposa: não é que eu odeio seus parentes, querida. É que eu amo mais a sua sogra do que a minha. Você vai entender depois. Então, o que o diabo quer fazer, certo? Se ele sabe que os caminhos de Deus são caminhos de descanso, de todas as bênçãos que Jesus poderia dar, Jesus se apresentou diante das pessoas da sua época e disse isto: venham a mim. De todas as bênçãos que ele poderia dar, ele diz: venham a mim e eu lhes darei descanso. Deus diz em Hebreus capítulo 4 que só uma coisa que devemos temer. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. A única coisa a temer é temer não estar em descanso. Ei, oi. Como se a única luta fosse a luta para não lutar. Nós combatemos o bom combate da fé. Você sabe o que significa descanso? Quando o diabo diz, você não vai lutar comigo, você diz, você está derrotado. Quem luta contra um inimigo derrotado? Amém? Assim como todos nós sabemos esta noite. Amém? Que na World Series sabemos que os Astros vão ganhar. É por isso que estamos descansando. Amém? É por isso que estamos na igreja. Louvado seja o Senhor. Sabe, estou gostando desse time. Misericórdia, louve a Deus. O que você está dizendo, pastor Prince? É só não se preocupe e Deus cuidará de tudo? Sim. É fácil para você dizer. Sabe, porque Deus é grande, mas você ainda não viu o estresse e os problemas que eu passei. Amém? Você não estava lá quando o prédio foi me apresentado e era mais de 400 milhões. Continuava subindo. Você sabe como foi com o passar do tempo e os custos ocultos e tudo mais. E o peso que eu senti, eu tive que fazer exatamente a mesma coisa que você faria. Eu tive que lançar todas as minhas preocupações sobre ele. Olha esse versículo, é um lindo versículo. 1 de Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilde-se sob a poderosa mão de Deus, para que ele possa exaltá-lo no devido tempo. Você sabia que é uma vírgula depois disso? E continua.
lançando todas as suas preocupações nele. Em outras palavras, quando você lança todas as suas preocupações nele, você está se humilhando diante de Deus. Sabia? É orgulho dizer, eu cuidarei disso. Eu sou responsável por isso. Deus diz que quando você lança todas as suas preocupações sobre ele, você está se humilhando. E quando se humilhar, Deus te exaltará. Assim como seu pastor, ele é um homem humilde e Deus o exaltou. Amém? E se o contexto aqui, eu amo pregar no contexto, porque está tudo no contexto, lançando todas as suas preocupações nele. Por quê? Porque Deus quer que você lance todas as suas preocupações nele. Não apenas metade, todas as suas preocupações sobre ele. Por quê? O 4 significa porque ele se preocupa com você. Eu não me foco muito em lançar as preocupações nele, eu foco em ele cuida em mim. E então você ora. Aquela oração de lançar todas as preocupações. Vamos supor que você se preocupe com seu filho adolescente, ok? E ele está com as pessoas erradas e tal. E você sabe que ele gosta muito da balada e tudo mais, simplesmente não consegue. Ele saiu da igreja. Você diz, Senhor, esta é a minha maior preocupação. Bom, faça de uma maneira profissional. Encontre um horário para acordar. Pode ir em algum lugar e dizer, Pai, agora mesmo, em nome de Jesus, todas essas preocupações que tenho com meu filho. Amém? Seja o que for minha preocupação com esse sintoma em meu corpo. Ok? Eu coloco em tuas mãos agora mesmo, de forma completa e irreversível. Em nome de Jesus. E depois de você fazer isso, veja Deus cuidando das suas preocupações. Você pode até anotar em um pedaço de papel, uma por uma, todas as suas preocupações. Tudo bem? Pai, essas são todas as minhas preocupações. Jogue o papel e diga, Pai, agora está em tuas mãos. Faça algo assim. Faça isso de maneira profissional, como uma transação comercial. Amém? Anote em algum lugar, sabe? Pode ser em seu celular, mas certifique-se de anotar a data, o horário. Amém? E anote isso para que, da próxima vez, quando o diabo vier ele dizer o que você vai fazer sobre essa situação, você possa dizer, veja, está tudo nas mãos de Deus agora. O que você vai fazer? Não eu. Amém? Ele vai cuidar disso. O diabo sempre tenta apontar você para você, porque a lei diz para você, você não deve. O foco da lei, na realidade, capacita o diabo, que é o acusador. Se você sempre se focar em si mesmo, então o diabo pode apontar e dizer, olha seus pensamentos agora. Quando o pastor Prince foi lá, ok? Você pensou, nunca vi uma coisa tão feia. Você sabe, e tudo o que você percebe, você é cristão, eu não deveria pensar assim, tarde demais. Então o que você faz? Graças a Deus, sabe o versículo das Escrituras que fala dos sumos sacerdotes de Israel. E quem é o seu sumo sacerdote hoje? Jesus. Seu sumo sacerdote usa uma placa de ouro na testa, que diz santidade ao Senhor. E isso está em Êxodo 28, você pode ler mais tarde. Diz que está sobre sua cabeça para que o povo de Israel seja aceito diante do Senhor. Deus não aceita o povo com base em seus pensamentos, mas com base nos pensamentos de seu sumo sacerdote. Amém? Como ele é, nós também somos neste mundo. Amém? Como ele está, você acha que ele está? Ele está sob o favor de Deus. Assim somos nós neste mundo. Se ele é jovem, forte e saudável à direita do Pai, você também é assim neste mundo. Amém? Sabe, os inimigos estão sobre seus pés e ele está acima de todo principado e poder. Como ele é, você também é neste mundo. E Deus quer que seu foco esteja nele. Deus não está focado em você no sentido do seu comportamento e tudo isso. Deus está focado em seu representante, um novo homem, um novo chefe federal da raça humana, o Senhor Jesus Cristo, que agora está glorificado, coroado de glória e honra à direita do Pai, que é nosso sumo sacerdote. Amém? Se ele é bom, Deus te aceita. Se ele não é bom, Deus te rejeita. E o antigo Israel, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, todas as pessoas do lado de fora estão orando com ansiedade, esperam que ele saia. Porque se ele cair morto lá dentro, eles têm que puxá-lo para fora e dizer, Rubinstein, você é o próximo, ok? Então eles estão apuros porque assim como o sacerdote vai, assim vai Israel. A posição de Israel está envolvida em seus sumos sacerdotes. Não é uma questão de quão bom Israel é. Eles podem ser bons, mas se os sumos sacerdotes são ruins, Deus rejeita a nação.
Ao mesmo tempo, se eles são ruins, que é geralmente o caso, mas o sumo sacerdote é bom, Deus aceita toda a nação. Eles podem esperar um ano de colheitas abundantes, vitórias sobre seus inimigos e bênçãos. Amém? Você sabe quem é o seu sumo sacerdote hoje? O único problema com Israel é este, pessoal. Seu sumo sacerdote morre. Então, Goldberg pode ser muito bom este ano, mas Goldberg está envelhecendo. Rubinstein, seu filho, é um festeiro. E está sucedendo ao seu pai. Então, lá eles nunca têm tanta certeza, porque a salvação deles depende de quão bom o sumo sacerdote é. E agora, seu sumo sacerdote está morrendo, o bom está morrendo. Você sabe que a Bíblia diz que nosso sumo sacerdote, ele vive do poder de uma vida sem fim. Amém? Como ele é, nós também somos neste mundo. Posso ter um bom amém? O profeta é diferente do sacerdote. O profeta vem de Deus para falar com você. Ele representa Deus para o povo. O sumo sacerdote representa a nação de Israel para Deus. Você entende? Então Jesus não é chamado de profeta, mas de sumo sacerdote. Hoje. Amém? Ele é nosso sumo sacerdote há 2000 anos. Amém? Ele nos representa para Deus. Quando Golias entrou no vale de Ela e desafiou Israel para enviar um campeão para lutar contra ele. Você conhece esse Golias de quase 2 metros de altura? Feio, quero dizer, ele é um cara. Ele era grande e feio e era mau. E estava pedindo a Israel que enviasse um campeão. E se eu derrotar, você se rende. Mas se eu perder, vocês terão que se curvar diante de nós. Ninguém aceitou o desafio por 40 dias. Aí veio o menino pastor. Deus enviou o pastor com a missão de levar o pão da vida ao mundo. Amém? O maior filho de Davi veio. E Davi encontrou Elias no vale de Elá. Que encontro! Uma pequena pedra subiu e o gigante desmoronou. Amém? Então, toda a posição, todas as esperanças de Israel estavam embrulhadas naquele menino. Ele não estava indo lá como ele mesmo, ele estava indo como representante da nação toda. E ele fez algo que eu só queria que os heróis dos filmes pudessem aprender, porque toda vez que o monstro morre, ok, invariavelmente você encontrará o herói beijando a garota. Não beija a garota, pode fazer isso depois, decapite o monstro, porque invariavelmente ele sempre se levanta, certo? Enquanto eles estão se beijando, sempre se levanta. Então Davi decapitou Golias. Ele sabia como acertar. E todo Israel gritou. Eles gritaram a vitória e perseguiram os filisteus. E a Bíblia diz algo muito único. Diz que Davi levou a cabeça de Golias. O vale de Ela fica a quilômetros de distância de Jerusalém, mas Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Por que ele levou? Sabe, eu penso em coisas assim na Bíblia. Por que ele levaria para Jerusalém? Muitos anos depois disso, eu estava lendo um livro rabínico. Alguns rabinos disseram que Davi realmente tinha levado a cabeça para um monte chamado Gal-Golias e a enterrou. Gal-Golias recebeu o nome de Golias, o crânio de Golias, onde mais tarde foi chamado o lugar do crânio, onde o maior filho de Davi morreria por nós, conquistando um inimigo maior. Aleluia! Então hoje Deus está dizendo para nós lançar todas as nossas preocupações, mas a vitória foi conquistada. Ele não quer que você carregue nenhuma preocupação. Amém? Então observe qual é o versículo que vem depois de lançar tudo. Você pode olhar para o contexto, lançando todas as suas preocupações sobre ele, porque ele cuida de você. No próximo versículo, seja sóbrio, seja vigilante, seu adversário, o diabo, anda por aí como com um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Em outras palavras, ele está procurando pessoas cheias de preocupações. Pessoas que estão estressadas. Escute isso. O diabo não pode controlar um cristão pacífico. Ele simplesmente não consegue lidar com você. Ele precisa ter você cheio de preocupações. Observe o que ele busca. Quem ele possa devorar. Isso significa que algumas pessoas são indevoráveis. Para ele estar procurando quem devorar,
Algumas pessoas são indevoráveis e essas pessoas são as que aprenderam a lançar todas as suas preocupações sobre o Senhor. E depois de lançar todas as suas preocupações sobre o Senhor, ouça, não pegue de volta para a sua vida. É por isso que eu digo para escrever em algum lugar. E se o diabo vem e diz, o que você vai fazer sobre essa situação? A data está chegando. Você tem dinheiro para isso? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tem que ser responsável. O que você vai fazer? Você tem que dizer, eu não tenho. Ele tem. Amém? Ele tem.